Fala galera, beleza? Bom, vamos começar então a falar sobre o capítulo 7. A gente vai falar um pouquinho sobre a teia da vida. Para isso, galera, antes de começar, eu quero que vocês deem uma olhadinha lá na Netflix. Isso mesmo, galera. Lá na Netflix tem uma série chamada Planeta Bizarro. Essa série ela é narrada pela Mãe Natureza, tá bom, galera? Ela vai falando de toda a relação ecológica que alguns animais, quer dizer, na verdade, de todos os animais têm com a natureza, tá? A relação entre eles, a questão de reprodução, né? A questão de proteção, de sobrevivência na natureza também vai ser mostrado na série, tá? Se eu não me engano, são 10 episódios, tá? Ou até um pouco mais, mas até onde eu vi, acho que até 10, tá? Eu cheguei a assistir até o 8º, tá? Mas eu achei bem legal, tá bom? Então, convido a vocês a assistir. O nome da série se chama Planeta Bizarro. Pode colocar lá, tá bom? E assim, galera, a gente retorna para nossa aula, apesar de que aquele vídeo ser de grande importância para a gente, tá? Mas a gente vai retornar um pouquinho aqui para a aula. Se vocês assistirem lá, vocês vão ver que vai ter muita coisa que eu vou falar aqui dentro do vídeo, aqui dentro dos slides, tá bom? Então, quando eu falo de teia da vida, né, a gente tem que abordar certas perguntas. Que alimento fazem parte da sua alimentação? Da sua mesmo. Então, você sabe, arroz, feijão, carne, batata, né? Beleza? Então, tudo isso faz parte da alimentação de vocês. A minha também faz parte, beleza? E agora vocês sabem, a de outros seres vivos, qual é a preferência e qual é a necessidade alimentar dos outros seres vivos, né? Como a girafa, o leão, um camundongo, algum inseto. Vocês sabem qual é a preferência e a necessidade alimentar deles? Isso tudo a gente vai abordar nesse capítulo, tá bom? Iremos perceber também neste capítulo como a relação alimentar está associada ao fluxo de energia nos seres vivos, compreendendo a importância dessa relação para o equilíbrio ambiental, tá bom? A gente vai ver tudo isso aqui nesse capítulo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me enviar mensagem pelo WhatsApp, que agora vocês têm acesso ao WhatsApp, tá bom? Então, vamos continuar. Primeiro eu tenho que saber o que seria esse fluxo de energia nos ecossistemas. A gente viu lá no início do ano, a gente viu lá no primeiro livro, beleza? Que energia, né, ela nunca pode ser criada, ela nunca pode ser destruída, ela só pode ser transformada. Lembra disso, galera? E a energia, galera, é que faz movimentar algo, ou seja, que faz acontecer um trabalho, beleza? Então eu coloquei essa imagem, essas duas imagens bem interessantes. Essa imagem que está aqui no canto, ela é do livro de vocês. Essa imagem fala o seguinte: eu tenho aqui a energia do Sol, a energia solar, beleza? A radiação solar, que emite radiações, emite energia, aquele calor todinho, beleza? Emite energia, essa energia ela é absorvida pela atmosfera, assim como essa energia também ela é absorvida por alguns vegetais para fazer a fotossíntese, e também parte dessa energia ela vai para o solo, beleza? Ela aquece o solo, a superfície da Terra. Também tem energia do Sol que bate nas nuvens e reflete para o espaço, correto? Então a gente tem essas jogadas da energia solar, tá bom? Uma vai ser absorvida pela atmosfera, vai ser absorvida pelos vegetais, vai ser absorvida pela superfície, vai ser refletida pelas nuvens. Então a luz solar, ela parte por todos esses cantos, beleza? Você repara que a energia, ela não acabou, ela só foi se transformando, beleza? Essa energia que está aqui, ó, nos vegetais, beleza? Nos vegetais ela vai ser transformada, a energia
luminosa vai ser transformada em energia química. Lembra que as plantas fazem fotossíntese? Então elas vão começar a produzir açúcares para elas, beleza? Para estocar energia, beleza? E essa energia, ela é incorporada na planta, por isso que a planta consegue crescer com grande facilidade. Se ela tem contato com a luz, ela consegue transformar a energia solar em energia química, beleza? Através de quê? Através da fotossíntese, beleza, galera? Bom, essa outra imagem aqui, ela é um pouquinho mais complexa, mas a gente consegue entender a partir desse conceito daqui. Então vamos lá. A energia solar, tá vendo? Ela atinge as plantas. Essas plantas a gente vai chamar de produtores, ou seja, aquelas que produzem, né? Produzem energia, beleza? Então vamos lá. A luz solar, ela atinge as plantas vão começar a produzir alimentos, produzir nutrientes, beleza? Através da fotossíntese. Essas plantas vão liberar um pouco de calor também e vai ter energia acumulada dentro dessa planta, não vai ter? Energia e nutrientes? Então, vem os animais. Os animais vão comer essas plantas. Se eles comem essas plantas, eles estão consumindo a energia que ela produziu e os nutrientes que ela também produziu. Beleza? Aí, esses animais são chamados de consumidores, tá? Esses animais vão consumir esses produtores, essas plantas, beleza? Esses animais, a um certo momento, eles vão liberar energia também, beleza? Mas, uma hora, eles morrem. Quando eles morrem, existem outro grupo aqui chamado os decompositores, que são os fungos, né? As bactérias, né? Principalmente os fungos, tá bom? Os fungos vão lá, vão decompor aquela carne podre do animal morto, beleza? E vai produzir sais minerais. Para quê? Para que os produtores comecem a produzir nutrientes, beleza? E com isso volta novamente para esse ciclo, beleza? Os produtores são consumidos pelos animais, os animais vão sofrer decomposição quando morrer, e esses decompositores vão produzir sais minerais para que os produtores comecem a crescer com grande facilidade, beleza? A cadeia alimentar, galera, é basicamente aquilo que a gente falou no último slide. É a organização em sequência que representa as relações alimentares estabelecidas entre os seres vivos em um único fluxo. Eu tenho aqui os vegetais, que são os produtores, beleza? Os grilos, que são os consumidores primários. Temos o sapo, que é o consumidor secundário. Ele vai comer a planta? O sapo vai comer a planta? Não, o sapo vai comer quem? O grilo. Então ele é o consumidor secundário, porque consome o consumidor primário, se alimenta do consumidor primário. Eu tenho aqui a cobra, que é o terciário. A cobra, ela não vai comer o vegetal, ela vai comer o consumidor secundário, que é o sapo. A mesma coisa é o gavião. O gavião está aqui, o consumidor quaternário. Ele vai consumir quem? Ele vai consumir o consumidor terciário, que é a cobra, beleza? Então temos aqui algumas explicações. Produzem seu próprio alimento e garantem nutrientes que sustentam os seres vivos. São chamados de produtores, beleza? São as plantas, os vegetais. O consumidor primário é aquele que se alimenta de produtores. Consumidor secundário, aqueles que se alimentam de consumidores primários. E assim por diante, beleza? O terciário vai consumir o secundário, o quaternário vai consumir o terciário, beleza? Difícil, galera? Vamos continuar. Teias alimentares. Já que a gente entende a cadeia alimentar, agora a gente vai lembrar da teia alimentar. O que seria teia para vocês, galera?
teia nada mais é que aquela coisa da aranha, não é isso? Que a aranha faz lá para ficar no seu habitat natural, não é isso? Para ficar lá estendidazinha, bonitinha, guardar seus ovos, até mesmo para pegar alimentos, não é isso? Então a teia, vamos supor que é um emaranhado de cadeias alimentares. Ou seja, a teia alimentar é a união de várias cadeias alimentares. Então o conceito é relação entre cadeias de um ecossistema formando uma complexa rede de transferência de matéria e energia. A gente sabe, galera, que essa daqui é uma cadeia alimentar simples, beleza? Agora, se eu tenho... Existem outros, na verdade, outros animais que consomem esse vegetal aqui. Não é só o grilo. Então, aí já começa a montar uma teia alimentar. Eu botei esse lado aqui para ficar bem mais bacana da gente entender. Então, eu tenho os produtores aqui, temos os consumidores, primário, secundário e terciário. Os produtores primários, eu tenho a árvore. A árvore, ela é consumida pela zebra, assim como ela também é consumida pelos insetos herbívoros. A zebra, pelo contrário, ela é consumida pela cobra e a cobra é consumida pela onça. Beleza? Agora, olha o inseto herbívoro, tá? É consumido pelo lagarto e é consumido pelo gavião. Beleza? A setinha que vai apontando é aonde vai consumir, é quem consome, beleza? Eu tenho aqui a verdura. A verdura ela é consumida pelo coelho e também pelo inseto herbívoro e também pelo rato, beleza? Aí vocês vão ver que o rato é consumido pela raposa e a raposa é consumida pelo gavião. Isso daqui é uma teia. Agora, quando eu emendo essa daqui, são 3 cadeias diferentes. Logo, isso aqui é uma teia alimentar, beleza? Então, forma um complexo, né? Uma complexa rede de transferência. Esse daqui é outro exemplo, tá, galera? Esse outro exemplo aqui, ele é um pouquinho mais complexo que esse outro que a gente está vendo, mas segue o mesmo ritmo, tá bom? Temos, então, a energia que se transforma. Lembra do que eu falei lá no início do vídeo? A energia nunca pode ser criada, ela nunca pode ser perdida, ela sempre pode ser transformada, ela só pode ser transformada, beleza? Então, princípio da conservação de energia que fala sobre isso, tá bom? Então, olha só, eu tenho os níveis de energia. Eu tenho os produtores, tenho os consumidores primários, os secundários e os terciários, beleza? Essa daqui é a energia contida em cada um deles, tá bom? Show? Então, nos produtores, você repara que eu tenho 20.810 quilojoules por metro quadrado por ano. Quilocalorias por metro quadrado por ano. Então, repara que é muita coisa, beleza? Tem bastante energia acumulada. Os consumidores também, não tanto quanto, beleza? Mas com isso eu posso formar uma pirâmide, galera. Isso mesmo, uma pirâmide que é chamado de nível trófico. Então, a base do meu nível trófico seria os vegetais, que seria quem? Os produtores, tá? Então, eu tenho aqui, o primeiro nível, eu tenho os produtores, que é a base, beleza? O secundário, né? Aqui eu tenho, na segunda parte do meu nível trófico, eu tenho os consumidores primários, os consumidores secundários, os consumidores terciários e os consumidores quaternários, beleza? A gente tem esses daqui. Então eu posso dizer que é o primeiro nível trófico, quem é? São sempre os produtores, beleza? Esse carinha que a gente fica lá em cima, que é o último da cadeia alimentar, a gente vai chamar de predador de topo, beleza? É sempre aquele que está acima de todos os
consumidores, tá bom? É chamado de predador de topo, tá? Essa daqui se chama a pirâmide de energia, tá bom? A gente organiza ela dessa forma, energética, tá bom? É basicamente explicando esse quadro aqui, beleza? Então temos aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, beleza? Deixa eu passar aqui. E temos aqui outro exemplo de uma pirâmide. Então, olha só, eu tenho os produtores que eles têm aqui 40 mil quilocalorias por metro quadrado por ano, beleza? Então, olha só, eles têm essa quantidade de energia que é perdida, tá? Por essa quantidade de consumidores. Olha só, esses consumidores conseguem utilizar essa quantidade de energia retirada da onde? Daqui. Eles retiraram desse indivíduo, dos produtores. Assim como é o sapo, que é o consumidor secundário. Então, eles necessitam dessa energia que eles vão retirar da onde? Dos consumidores primários. Se, na verdade, o consumidor... Agora, olha só, um impacto ambiental para vocês. Se, na verdade, eu tenho diminuição de sapo, tá? Se for de uma forma natural, se eu tenho uma diminuição de sapo, é sinal que diminuiu os grilos na região. Deram para entender? Se não tem grilo na região, é porque tem pouca quantidade de produtores. Deram para entender como que é o impacto ambiental? Beleza? Outros tipos de pirâmides ecológicas, elas têm a função como representar outros fatores importantes para a análise do ecossistema. Vocês reparam que tem um monte de pirâmides diferentes, tá? Não é a pirâmide comum que a gente conhece. Então aqui a gente tem a pirâmide de energia, onde vai expressar a energia que cada um tem, beleza? A energia que cada nível trófico tem. A energia dos produtores, a energia dos consumidores primário, secundário e terciário. Então ele vai mostrar aqui na pirâmide de energia. A pirâmide de número, galera, é o seguinte, que é essa daqui de baixo, a pirâmide de número, tá? A pirâmide de número, ela vai representar a quantidade de indivíduos em cada nível trófico, em cada nível daquele ecossistema. Ou seja, eu tenho 200 árvores. Nessas 200 árvores, eu tenho 10 mil insetos herbívoros, 10 milhões de insetos herbívoros. Desses insetos herbívoros, nesse ambiente ali que eu estou, existem 80 mil insetos carnívoros. Assim como dentro desse todo ecossistema, eu tenho esse outro animal aqui, o pajaro, beleza? Parraro. Bom, do outro lado é a mesma coisa, você vai ver ali a quantidade de águia, a quantidade de serpente, a quantidade de roedores e a quantidade de ervas, beleza? Bom, a pirâmide de biomassa, ela expressa a quantidade de matéria orgânica presente no corpo do organismo de um nível trófico, medida em massa por área. Então ele vai medir uma área, beleza? E vai verificar a quantidade de massa existente naquele local, tá? Lembrando que isso daqui são termos que a gente vai aprender lá no ensino médio, colocar isso daí na matemática, botar isso por escrito. Mas, por enquanto, a gente tem que aprender o conceito, o que é uma pirâmide de biomassa, o que é uma pirâmide de número e o que é uma pirâmide de energia, tá bom? Vamos continuar. No fluxo de matéria, nos ecossistemas. A matéria também pode ser transferida aos organismos ao longo da cadeia alimentar, por meio de um fluxo cíclico. Esse fluxo a gente já conhece, o fluxo do carbono, tá? A gente também conhece o fluxo do nitrogênio, tá? E a gente conhece o ciclo da água,
Pera aí, mas ciclo da água faz parte do ciclo do fluxo de matéria do ecossistema? Também faz parte, galera, tá? Mas principalmente a gente vai falar aqui do ciclo do carbono. O ciclo do carbono a gente conhece com a liberação de emissão de gases de indústrias, beleza? O pum da vaca e do boi e dos animais, beleza? Também libera uma certa quantidade. O cocô, né, o excremento deles também libera um pouquinho de CO2, tá? Alguns tipos de poluição, tá bom, galera? Ah, outra coisa, esse CO2 também é consumido pelas plantas. Vamos lá falar uma coisa para vocês. Nesse aqui, na fotossíntese, o que acontece? O carbono presente na atmosfera, na forma de gás carbônico, é incorporado pelas plantas em moléculas orgânicas durante a fotossíntese, tá bom, galera? No 2, que está aqui embaixo, que eu até risquei, quando os animais comem a vegetação contendo a glicose, seu sistema digestório absorve essas moléculas que pode ser utilizada para produzir energia para compor sua biomassa. No 3, que está bem aqui, beleza? No 3, os animais liberam gás carbônico na atmosfera durante a respiração, beleza? E também pelo pum. Tá bom? 4. Então, aqui no 4, o que acontece no 4? Os decompositores agem sobre o resto orgânico, liberando carbono por meio de gás metano, que é produzido durante o processo. Os decompositores são quem? Os fungos. Beleza? Os fungos. Bom? São serizinhos que a gente conhece lá no pão, que a gente deixa lá e fica com aquele bolor, lembra? Então, são fungos, são decompositores. 5, eu tenho aqui o 5. As indústrias também liberam gás carbônico resultante da queima de combustível fóssil, processo que contribui para o efeito estufa. Vamos lembrar de uma coisa? Efeito estufa é um processo natural, tá? É um processo natural da Terra. Só a gente que acaba prejudicando, tá bom? A gente acaba aumentando esse efeito estufa. Aí é coisa ruim pra gente. Temos, então, impactos em cadeias e teias alimentares. Quais são os impactos? As relações alimentares dos ecossistemas podem sofrer diferentes alterações, muitas delas causadas pelos seres humanos. Ou seja, eu tenho aqui a caça predatória, bonitinha aqui em cima, tá? A destruição de vegetais, de vegetação natural, o caso aqui embaixo, através de queimada, desmatamento, beleza? Descarte inadequado de lixo não degradável, beleza? Temos aqui bastante, tá? E temos também a interferência de espécies invasoras, tá? Eu botei exemplos de algumas, caramujo africano, beleza? Já sabe de onde que vem, correto? Temos aqui a abelha europeia, temos o mexilhão dourado. Esse mexilhão dourado, ele é bem interessante porque ele vem pela água de lastro. O que seria água de lastro? Água de lastro seria aquela água que fica dentro do lastro, né? Dentro do lastro dos navios, né? Para ele poder ficar equilibrado. Então ele pega uma quantidade de água de um país tal, de um continente tal, e acaba jorrando essa água em outro local e acaba levando embriões desses organismos exóticos, né? Espécies exóticas, tá bom, galera? Então, galera, é só isso, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Tô sempre disponível pelo WhatsApp, tá? E pelo e-mail. Então, qualquer dúvida, só me procurar. Tô visualizando quem fez e quem não fez as atividades online, tá bom? Fiquem de olho porque eu estou anotando todos, tá bom? Estou esperando os mapas conceituais que tá cada um mais lindo do que o outro, tá bom? Valeu, galera, e até a próxima!